Estudando a palavra do Senhor, um texto que eu já preguei várias vezes porque eu gosto, é o Sermão do Monte, né? Eu acho muito bonito, é uma forma que Jesus nos trouxe para ensinar, interpretando a lei que Ele mesmo, né? Ele é próprio Deus, nos deu. E eu queria ler um trecho hoje com os irmãos, que está em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Depois eu vou ler um pouco mais, mas eu queria que você pensasse comigo um pouco hoje em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, e basta a cada dia o seu mal. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, obrigado por este culto já em andamento, pelas músicas, ó Pai, onde nós podemos expressar a nossa adoração a Ti, o nosso louvor, e pedimos agora que o Teu Santo Espírito nos oriente, para que ao estudarmos, meditarmos a Tua Palavra, possa haver hoje transformação de almas, começando por nós. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, pensar um pouco. Esse texto do Sermão do Monte, ele é relatado em Lucas, né, lá é da planície, e aqui em Mateus. Mas e aqui em Mateus ele começa no capítulo 5 e termina lá no capítulo 7 inteiro. Mas para o nosso estudo desta noite, eu vou me basear em Mateus apenas, tá bom? Mateus, tá? Nesse capítulo 6, como estou aqui. Então, nesse sermão, Jesus está interpretando a lei, e eu fiquei pensando em algumas instruções que ele deu e queria comentar com os irmãos. A minha pergunta hoje, para mim, foi a primeira, e eu quero que seja para você também, qual é o seu foco? Esse TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, você, começando a ler, você vê que é um nome, né? Mas eu não sou psicólogo, hein? Tem psicólogos aqui presentes. Mas eu acho que é um nome impróprio, né? Vocês sabem que eu gosto de ficar procurando a origem de nome lá, mas não é. Déficit de atenção, não. Para mim devia ser déficit de foco. Porque a pessoa que tem esse TDAH, o que ele tem é muita atenção. Ele olha para tudo quanto é lado, ele presta atenção num monte de coisa. Então, eu acho que é isso, mas você tem os psicólogos aí, pergunta para o seu, tá? Mas é que eu vejo esse negócio aí que é o foco, tá todo mundo aí olhando para tudo. E isso acontece na nossa vida, quando nós não temos um foco. Então Jesus, lá 2000 anos atrás, o próprio Deus vindo em carne, ele começa a nos dizer algumas coisas para focalizar, para dar foco a algumas coisas da nossa vida. Então, o verso 25, que é onde eu comecei, ele diz, por isso vos digo. Então, por isso o quê? Por isso o quê? O que Jesus está falando? No capítulo 6, no verso 1,
Ele diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de nosso Pai, que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já tem o seu galardão. Mas quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu Pai que te vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Então, Jesus começa a falar, vou brincar aqui, hein? Jesus está falando isso, hein? Já estou aplicando, interpretando, né? Jesus está falando, para de postar esmola nas suas redes sociais. Dê esmola, quer dizer, não é para postar nas redes sociais. Eu estou, claro, exagerando, né? Mas, por exemplo, você aí vai ver que a gente, é bíblico você dar ofertas. Nossa igreja dá oferta, viu? Mas não tem a oferta aqui pública, é porque os membros, eles sabem o que tem que fazer. Então, eles dão oferta. Pra você ter uma ideia, ontem, a gente fez um dia da família, né? Um evento que eu falei, a gente falou, olha pessoal, precisamos de comprar carne, e precisamos de levar comida. Irmãos, eu acho que dava para fazer outro churrasco, a gente fizesse 2 dias, pastor Neil, dava, porque sobrou tanta carne, tanta comida, dinheiro vai sobrando, porque o pessoal já tem ideia. E ninguém ficou lá dizendo assim, olha, eu dei isso, eu dei aquilo. Não, simplesmente colocou, porque era algo para fazer em secreto. Jesus começa a focar, você vai ver aqui, em coisas secretas entre você e o Pai. Depois, ele vai continuar, né? Então começa nas boas obras aqui. Aí quando você vem no verso 6, do mesmo capítulo 6, ele diz, mas tu, quando orares, entra em teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente. E aí ele, de novo, ele fala, quando você orar, é uma coisa entre você e Deus, assim, secreto. Secreto vem de segredo, de só eu e Ele, de não publicar para ninguém. Interessante, boas obras, oração. Ele começa a falar sobre isso. E aí, se você vai no verso 16, hein? E quando jejuares, não vos mostreis contristados, né, aquela cara pesada, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Então, vamos começar. Nossa vida com Cristo, com Deus, né, não é bem uma vitrine quando eu tenho meus problemas. Você vai vendo como é que ele vai desenvolvendo o sermão, ou esse sermão do monte. Ele vai falando das coisas, faz em secreto, tudo por enquanto é entre você e Deus. E daí, ele vai começa a ir para o lado público, o lado que as pessoas estão vendo, mas ainda ele está falando no relacionamento de você com Deus. No verso 19, do mesmo capítulo 6, eu não saí do capítulo 6 ainda. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, estará ali também o vosso coração. E aí ele começa a falar das suas coisas materiais. Até agora nós falamos de coisas, só material que tinha esmola, mas é algo mais íntimo, e agora já começa a pensar
como ele fala, da juntar os tesouros. E ele fala para você aplicar no tesouro direto. Olha, não é esse tesouro direto vocês é da vida financeira aí, hein, que o governo lança e ele garante. Mas é algo parecido. Porque o tesouro direto é um título, ó, você pergunta para o Osdônio, para esse pessoal que mexe aí, hein, com as coisas financeiras aí. O tesouro direto é um título que o governo garante. Mas o tesouro direto que Jesus está falando é o que o Pai garante. É algo que você tem com seu pai. Nós não vamos lá, como eu disse, mas se você for lá no relato de Lucas sobre esta parte, ele vai falar sobre aquela parábola do rico insensato. Que ele diz, olha, eu estou com muitas coisas no meu celeiro, era uma região, pensa, uma era agrícola, não industrial, ia demorar mais 1800 anos para vir a Revolução Industrial, mas era algo agrícola, então quanto mais colheita você tinha, era melhor. Então ele tinha muito, ele ia fazer mais celeiros para guardar mais coisas, e ele queria ter uma aposentadoria assim, tranquila. Aí, na parábola que Jesus diz, ele fala, louco, hoje vão te pedir a alma, e o que você preparou para quem será? Então aí Jesus está falando, olha, a aplicação no tesouro direto do céu é melhor. Melhor. Bom, aí ele fala sobre isso e ele começa a extrapolar para a nossa vida diante das pessoas. E ele começa dizendo, bom, você está fazendo tudo isso, está no seu foco? Está no seu foco de dar esmola entre você e Deus? Está no seu foco da oração, você e Deus? Está no seu foco jejuar, você e Deus? Está no seu foco você juntar os tesouros no céu, não com esse dinheiro aqui, mas o dinheiro do céu, que é algo espiritual? E ele começa a mostrar onde vem o desvio. No verso 20, logo após o que ele está falando aqui do tesouro no céu, verso 22, perdão, logo depois que ele fala, onde está o seu coração, ou o seu tesouro está o coração, ele começa, a candeia do corpo, a lanterna do corpo, a luz do corpo são os olhos. De sorte que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que está em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? E aí ele começa a falar da cobiça. Aí você começa a ver as coisas que vão interferindo no seu foco. Vou repetir algumas vezes, tá? Olha, era eu e Deus sempre. Agora, os meus olhos já começam a ver outras coisas ao redor. É a criança com esse TDAH, né? Que para mim, como eu falei, é um transtorno não de mas de aumento, de hiperatenção. Porque daí, vou ficar aqui, eu vou só num texto para te falar em 1 João, mas ó, eu vou nem fechar minha Bíblia aqui, hein? Volto já. 1 João capítulo 2, só para você ver, capítulo 2, verso 16, diz assim, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência também passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nota aí, identidade de linguagem, a mesma coisa. Olha, os olhos vão te trazer cobiças deste mundo, mas lembra, tudo o que você consegue ver vai passar. Já notou que a fé é a certeza das coisas que a gente não vê? Porque tudo que você vê vai passar. É isso que vai acontecer. Vai passar. E aí Jesus está nos alertando disso. E ele diz, quando a concupiscência vier e você ver as coisas, você tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Porque você vai servir a alguma delas. Você vai servir ao trabalho, você vai servir a qualquer coisa, ao seu estudo. Tudo nos exige alguma coisa. Então,
vamos ver o que ele fala aqui no verso 24. Depois que ele fala dos olhos, hein? Eu estou seguindo a sequência de Cristo aqui, hein? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Epa. Olha a sequência que Jesus nos trouxe. Ele vai nos trazendo por Deus, secreto, oração, jejum, aí ele entra nos olhos. E aí a impressão, eu vou usar a palavra que o pastor Ney usou hoje, nós podemos inferir, deduzir pelos detalhes que nos aparecem, nós podemos inferir, podemos deduzir, que ele fala, vai chegar uma hora que você vai ter um problema, quando você começar a ver as coisas. Quando a serpente ofereceu para Eva o fruto, lembra que ela diz? O que a Bíblia diz? Que ela vendo que o fruto era bom, né? É por isso que não é a maçã, mas as pessoas, o símbolo é a maçã porque é uma fruta bonita, e aí, né, perdoa vocês aí que gostam, mas eu acho que jamais seria uma jaca, porque é feia. A jaca pode ser gostosa para vocês, eu não gosto, mas jaca é feio, aquele negócio parece um porco espinho, não seria aquele, mas eu estou só brincando com você, tá? Mas você vê, tinha que ser bonito, só que cada vez que eu olho alguma coisa e eu cobiço, o meu foco sai e eu começo a servir aquilo que eu estou cobiçando. Você que é estudante da Bíblia, lembra quando estavam perdendo a guerra, tinha um homem chamado Acã, estava tendo lá um problema, e ele disse, eu vi, cobicei uma capa, ele cobiçou, por quê? Porque ele viu, então quando você começa a ver as coisas, você começa a cobiçar, e aí quando você está com tudo isso, essa apreensão da vida, é que aí começa a mensagem de hoje, aí é que Jesus fala, por isso, por tudo isso, por essa falta de foco, e aí o que ele diz, verso 25 do capítulo 6, por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? E olha como nós somos, hein? Lembra o que o pastor Neil falou hoje? Olha, alguém disse, vamos fazer um encontro de família 2 vezes por ano. E eu vou falar o que ele disse, vou traduzir o que ele disse. Ele disse, a igreja já tem muita atividade. Sabe o que ele disse? Mantenha o foco. Mantenha o foco. Qual é o nosso foco? Glorificar a Deus. Se para glorificar a Deus nós não tivermos que nos divertir, nós vamos fazer isso. Se para glorificar a Deus tivermos que fazer um dia inteiro de palestras, vamos fazer isso. É sempre para glorificar a Deus. O que o pastor Neu quis dizer é não perca o foco, irmão. Qualquer coisa, porque é claro, pastor, um dia gostoso que você não tem, eu quero, eu vi, eu gostei, o lugar é bonito, isso me atraiu, mas não perca o foco. Ele fala por isso. E aí ele usa uma palavra que ele diz, não estejais ansiosos. Talvez, na sua tradução, seja escrito, aos cuidados também, é porque essa palavra, ela tem a ideia de que você está na expectativa de alguma coisa, ou preocupado com alguma coisa, esta palavra. Mas como ele usa aqui, essa palavra ansiedade, vamos pensar numa coisa, é duro, né? Hoje ansiedade, como depressão, é uma doença, mas no passado recente não era, a gente não chamava doença isso. Porque era uma ansiedade. A ansiedade, irmãos, ela é uma resposta do seu corpo a alguma inquietação. E isso não é ruim, viu? Isso é bom. A ansiedade, de certa forma, é boa, irmãos. Porque eu tenho que ficar ansioso. Porque o meu corpo se prepara para aquilo. Já notou? Olha, eu estou na minha casa, quietinho, de repente eu escuto um barulho estranho. O meu corpo se prepara para eu me defender. É assim que funciona. Os irmãos lá
vou falar do que eu ouvi, né? Eu não assisti muito o jogo lá, mas o vôlei, né? Mas parece que quando um irmão que ele caiu, depois ele levantou e de novo ficou, mas eu estou bem, é claro. O corpo preparou a adrenalina e falou assim, não, continua jogando aí, eu te aguento. Olha aqui, falou assim, acabou o jogo. Acabou, ele também, ele desmaiou. Ploft, desmaiou, não desmaiou, né? Mas assim, acabou. Porque daí o corpo falou assim, agora vai por sua conta você cai. Esse é o problema. A ansiedade é boa. Mas qual ansiedade que nós falamos hoje? Falamos da ansiedade, na verdade, no termo que ela é do latim. Você sabe que a palavra ansiedade, aí sim, eu acho que a palavra ansiedade já é doentia, porque dá uma olhada. A palavra ansiedade, ela vem de anxietas, que significa angústia. E olha como é que ela forma. Anxious, que é perturbado, ou um pouco à vontade, ou inquieto. E angere, que significa sufocado. E aí eu acho que traduz para você que sofre do transtorno de ansiedade. É isso, seria como você estar sufocado pela angústia. Não é isso, você que é ansioso, não olhe para mim, mas pensa, quando você está ansioso é isso, é você estar sufocado pela angústia. Por isso que o corpo transpira, da sudorese, da falta de ar, da palpitação, você se sente um sufocamento. Esta é a ideia da má ansiedade. Esta é a ideia, mas, como eu disse, essa ansiedade aí, ela vai do quê? Ela vai do que importa, e por isso que Jesus está falando, por isso. Sabe por que ele está falando por isso? Porque ele fala, se você mudar o seu foco, a sua ansiedade vai diminuir. Você que sonhou e teve uma festa de casamento, fala precisamente quando, olha, geralmente é um sonho feminino, né? Mas imagina, sonhou entrar, sei lá, de branco, aquelas coisas todas, toda aquela ansiedade, talvez você não tenha dormido. Mas volte na sua mente. Quando você casou, acabou a ansiedade. Agora você está ansiosa por causa do casamento? Agora? Não está, já casou. Não está. Lembra, olha, todos nós, os estudantes, foi fazer vestibular, pastor. Imagina, aquela ansiedade de vai chegar atrasado, agora que você já se formou, não está mais ansioso, olha que legal. Mas por que não está mais ansioso? Porque agora eu não preciso mais. E o meu corpo fala, agora eu não preciso mais disso. Então o que Jesus está falando, ó, se você mudar o foco, vai diminuir sua ansiedade. Porque o que está acontecendo é que nós hoje somos pressionados pelo WhatsApp, somos pressionados pela agenda, somos pressionados pelo relógio, e isso vai nos gerando mais e mais preocupações. E por que isso acontece? Porque aí o nosso corpo se prepara e fala, olha, você vai chegar atrasado, olha, você precisa trabalhar mais, olha, o seu chefe não vai gostar de você atrasar, olha, o trabalho tem que ser entregue até o data e o tempo está chegando e você não fez. E isso vai nos gerando ansiedade, 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 ansiedade. Jesus vem e fala, peraí, muda o foco. Então, por exemplo, eu não tenho mais que fazer vestibular, isso já não me causa ansiedade. Olha que legal. Você fala assim, olha pastor, vou casar, estou muito ansioso. Eu falo, eu sei como é, mas eu não sinto mais. E sabe o que eu digo para você? Vai dar certo, fica tranquilo. Vai dar certo. Irmãos, eu e o pastor Neil, que nós fazemos lá os casamentos, né? A gente já viu cada coisa. Estou lá, olha, fazendo casamento. Aí quando chega a noiva está assim. Eu falei, que foi? Erraram a sequência da música. Aí eu falei baixinho, só você percebeu, nem o noivo sabe. Não vai lembrar de sequência de música, mas para ela era ansioso. Um do casamento que eu fiz, a pessoa tinha feito velas, uma vela quadrada, redonda, tal, né? Quando chegou lá, ela estava assim, eu falei, o que aconteceu? Não colocaram as velas na ordem. Eu falei, depois você coloca e tira foto. Mas você vê, parece tolice, mas olha das suas ansiedades. A gente fica nervoso com isso também. A gente fica nervoso, porque para nós é muito importante. Então, se você tirar o foco para o que realmente importa, a sua ansiedade diminui.
a sua ansiedade diminui. Olha que tranquilo. É assim, com o que é que você se preocupa. Jesus vem nas coisas básicas da época que não tinha vestibular, na época que os pobres não casavam com festa, tinha as bodas, mas pensa que pobre é igual hoje, né? Pobre agora que nós pobres temos um pouquinho mais de ascensão, né? E aí a gente faz buffet, toma, pode ter certeza. Cadê o dia? Vai lá em Boninal, em Conceição, vai ter buffet, irmão? Não vai, né? Vai ficar feliz, ó, pode casar, só quer casar. Então, lá eles não têm essa ansiedade que nós temos aqui. Jesus fala isso. E daí ele começa a falar das duas coisas para a época, que é comer e vestir, que são uma das 5 necessidades básicas, até economicamente falando. Comer é a primeira coisa, porque, irmãos, você precisa, se todo mundo precisa, rico, pobre, não importa, precisa de comer. Por quê? Porque se não comer, ele morre. É só isso. Ele tem que comer. Então, esta é uma necessidade universal. Todo mundo tem necessidade disso. Tanto que, quando nós passamos algum período sem comer, horas, depende da sua fome, um pouco mais, a fome, como eu já falei até o nome, ela vai te apertando e o seu organismo vai começar a reagir. Talvez comece o estômago a dar uma roncadinha lá, aquele barulhinho, né? Dá uma vergonha, você fica assim, para. O que é? É porque o estômago fala, estou te avisando aí, tem alguma coisa, ó, eu estou cheio de ácido aqui, é só mandar alimento que eu estou pronto, a máquina está pronta, manda o alimento. Manda o alimento. Quando não manda o alimento, ele começa a falar, olha, eu vou comer as gorduras que estão aqui, porque eu preciso de comer. E daí ele vai comendo as gorduras. E depois que acaba as gorduras, ele vai comendo todas as vitaminas. E aí, você começa a morrer. Então Jesus fala, olha, a comida é importante. E aí é porque ele fala, não é a vida mais que o mantimento. Por quê? Antes de comer, você tem que estar vivo. Já notou que quando estamos doentes, e olha, eu vou usar uma expressão aqui, quando você está doente, eu não sou médico, não sou dessa área de biomédica aí, depois vocês me corrigem aí vocês, hein? Eu acho que uma pessoa doente é a morte falando assim, vamos embora. Eu estou sendo exagerado, mas é isso que está fazendo, hein? Que quando você fica doente, a morte vem e fala, vamos passear, eu falo, não quero. Aí eu corro para o médico, porque ela quer me levar. E você já notou que a gente geralmente perde a fome? Não é normal perder a fome quando está doente? Perde a fome. Por quê? Porque a morte fala, você não precisa de comer mais não, vem comigo. Lá a gente não precisa de comer. Você fala, eu quero comer. Sai daqui, bicho feio. Não fica não. É isso que ela fala. Então Jesus está falando, olha, só que antes de você se preocupar em comer, você tem que estar vivo. Porque se você não estiver vivo, não precisa de comida. Então a primeira coisa é, esteja vivo. E daí a segunda vai ser comer. Tem que comer. Precisa de comer. É mais importante. E aí Jesus vem e ele fala assim, olha as aves do céu. Elas não semeiam. Elas não colhem, não cegam. Elas não fazem celeiros. Mas vosso Pai Celestial as alimenta. Você notou que não é o pai delas? É o nosso. Não fala que é o seu pai. O vosso Pai as alimenta. Ele está dizendo, é o teu Pai Celestial que dá comida para as aves. E você vai notar o seguinte, bom pastor, tem que ter alguma ansiedade então? Não, tem que ter. Por quê? A ansiedade boa você tem que ter. Porque, pastor, mas Deus alimenta as aves. Mas as aves voam o dia inteiro para pegar um bichinho. As aves não ficam esperando cair, só quando ela é bebê que fica com a boquinha aberta. Depois, e olha, começa a ver aí as aves, a gente vê até os memes aí, e de alguma forma é verdade, a ave mãe lá dá um chute e fala, sai do ninho rapaz, hora de... pensa que vai ficar aqui 35, 40 anos morando aqui em casa, levando o lanchinho da mãe, a ave não tem disso não, já pontapé e vai voar, meu amigo, sai. Agora que a gente é ser humano, né? Pensa mais, a gente fala, não, 40 anos está novo ainda, vou ficar em casa com a mamãe, porque aí ela me dá comidinha.
Mas a ave não faz isso. Então, o que Jesus está falando é, o seu pai, ele dá alimento. Ele alimenta aquelas aves. Elas têm que ter ansiedade. Bate asa, vai procurar o bichinho, corre algum risco, porque elas correm risco, é assim. Mas ela vai ser alimentado. Então ela diz, olha, o vosso pai alimenta. Fica tranquila, ele já vai. E daí, quando ele está falando de vida, no verso 26, no verso 27 ele diz, e qual de vós poderá, com todos os teus cuidados, acrescentar um côvado? Irmãos, a sua estatura, côvado é a distância do cotovelo até o dedo, era uma medida, tá? Olha aqui, é mais ou menos, sei lá, 50 centímetros, tá? Você acha que, pastor, que jeito difícil. Jeito difícil? Vai para os Estados Unidos lá, vocês viram aí, ó. Lá, aqueles jogos de futebol americano, põe em jarda, irmão. Tem lógica alguém medir algo em jarda? É 0,9 não sei o que. Tem lógica aquilo, irmão? Eu não tenho. Uma milha. Por que não fala um quilômetro tão fácil? É 1000. Resolvido. Não, é 1,8 não sei o que. Então acho que eles estão lá na medida dos côvados ainda. Então, ele fala, você não pode acrescentar. E o que ele está dizendo isso? Ele está dizendo, você não tem controle nem sequer sobre o seu corpo. Porque nós temos que alimentar o corpo e nós temos que pedir que Deus nos dê saúde, porque os nossos dias estão com Ele. Os nossos dias estão com Ele. A irmã Jesuína hoje fez 101 anos. Hoje ela faz 101 anos. Mas nem todos vivemos tanto. A gente vive, tem gente que tem saúde, olha, há poucos dias atrás, um atleta, um jogador com 27 anos morreu. Do coração. Então, irmãos, não tem dia. Davi, ele sabia muito bem disso, inspirado por Deus, ele escreveu o Salmo 39, eu vou ler, vou ficar aqui no Mateus 6, hein? Só para você ver o que ele escreveu. Salmo 39, verso 5. Ele diz assim, vou ler o 4 e o 5, tá bom? Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que seja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam. Eu vou aqui, a palavra é inquietar mesmo, mas eu falo, nós podemos mudar essa palavra, não traduzir. Em vão ficam ansiosos. Essa é a ideia. Lembra que a ansiedade é a resposta que o corpo dá à inquietude? Então, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Davi sabia já. Inspirado por Deus. A linguagem é a mesma. Deus é o autor da Bíblia. Ele inspirou Davi, ele estava lá, Jesus Cristo falando, que Davi já tinha falado também, porque é o mesmo autor. Nós somos vaidade, então temos que cuidar da nossa vida, sabemos que nós não podemos aumentar em nada. E daí, como ele falou da vida, como ele fala do alimento, que para você estar vivo, você precisa do alimento, e daí ele fala da roupa. E por que ele fala da roupa, né? A roupa está em terceiro lugar, ela é uma prioridade por causa das condições que você tem e também por causa da proteção. Pastor, o índio anda nu. Mas, irmão, pergunta para a Aninha quando ela vier aqui se tem muito índio vivendo bastante. Não vive não, irmãos. Porque a roupa não é só para cobrir o nosso pudor. A roupa serve de proteção contra infecção. A roupa serve para proteger até do sol. A roupa serve para proteger do frio. A roupa tem a sua utilidade. E aqui ele diz o seguinte, quanto ao vestuário, verso 28, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Vamos lembrar
Irmãos, isso aqui está escrito há 2000 anos atrás. Não era o dia, São Paulo, século 21, onde você tem um guarda-roupa de 4 portas. Você teve que comprar um guarda-roupa, tem guarda-roupa de 6 portas. Eu fiquei assim, falei, 6 portas num guarda-roupa. Tem que ter aquela sentada do Nárnia, deve ser para escrever Nárnia, né? Para entrar no guarda-roupa e sumir. 6 portas, 6 portas. Eu até, quando eu vi, eu falei, deve ser o guarda-roupa da Nárnia, porque tem que entrar numa porta daquela, tem que dar para todo mundo. E daí você abre uma porta. É de 2, né, geralmente. Você abre, olha, tremidinha, você faz assim, ó, os guardas. Aí você abre a outra. Aí você abre a outra. Aí você abre a outra. Aí você diz, não tenho roupa para ir hoje. É assim? Sapato eu nem vou falar, né? Então, não é essa. Nós estamos falando do 1º século. Era uma roupa. Uma roupa. E mais, hein? Não tinha lava e seca. Eu acho que ficava com cheirinho, né? Assim, aquele característico, né? Perfumezinho lá. Os franceses ainda não tinham inventado esse negócio dos perfumes, ainda tinha o perfume de Deus lá, e alguns deviam usar, mas estava lá. Então, quando fala de vestuário, era assim, primeira necessidade, não era vaidade. Era a primeira necessidade. Você vê que as roupas que a gente faz, chamamos de roupa de época lá, você pode ver, eram túnicas, e eram coloridas na medida do retalho que se achava. Porque não tinha como você escolher. Irmãos, olha, eu tenho 63 anos. Quando eu era criança, irmãos, até lá não tinha muito negócio de ter um monte de estampa, não era assim não. Tinha menos, né, irmão? Você ia lá, tinha aquelas cores básicas e nada de lançar uma moda por ano, hoje está bonito assim, não, irmãos, era a mesma roupa, né? E a gente que era pobre, irmãos, ia na padaria, você comprava roupa na padaria, sabe que a gente comprou roupa na padaria? Comprava na padaria, pegava aquele saco de farinha, mano, a Ivanice rindo, porque eu olho para ela porque eu sei que ela... Não é assim que a mãe pegava a roupa, aquele saco de farinha, desfiava o bicho lá, costurava e essa é a sua roupa. Mas daí, né, a minha sogra, que era costureira, não, ela pegava as roupas das primas ricas, virava do avesso e fazia outra roupa. Não é tão longe. Imagina há 2 anos atrás. Então, quando fala de veste aqui, é muito forte. E daí vem Jesus e fala para alguém que tem uma roupa de uma cor que não dá para lavar. Ele fala, fica tranquilo, porque olha, não fica ansioso com a sua roupa, porque quando você olha o lírio do campo, ele cresce, e ele não trabalha, ele não costura, ele não faz a roupa. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E aí Jesus fala, porque Deus os veste. E aí eu fico pensando, eu não estou entendendo essa sua linguagem. Eu tenho uma roupa só, que está cheirando mal, porque já faz 1 semana que eu estou usando essa roupa, vou ter que lavar de noite e esperar de manhã para secar. Como é que você fala que nem como Salomão? É porque Jesus falou por isso, ele está voltando no foco. O foco não é a roupa, o foco é o cuidado que Deus tem com você. É isso que ele está enfatizando. Senhor, eu quero uma roupa chique. Não, eu quero me cobrir. Senhor, eu estou com vontade de comer aquilo. Não, você está com vontade de comer para não morrer. É só isso. Se você estiver doente, você tem que orar para ter fome. Sabe aquela história de que não quer comer? Lembra, hein? Quando estiver sem fome, hein? É a morte dizendo, vem cá. Então você fala, Senhor, manda esse bicho para lá, me dá comida. Então, é isso que ele está dizendo. E daí sim, aí sim, o Senhor Jesus está falando, olha, não anda, verso 31, tá? Não andeis, pois, inquietos ou ansiosos, dizendo, o que comeremos ou o que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Volto a falar, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, a ave vai voar, o lírio vai precisar de água lá, vai tirar da terra os nutrientes que ele precisa. Então você vai continuar a sua vida, fazendo a sua parte, e Deus vai cuidar de você. É isso que ele está dizendo. Porque você tem que pegar o todo da Bíblia, né? Não é para você ficar de braço cruzado.
Ele está falando isso. E aí, se você fez a sua parte, não tem razão para ter ansiedade. E aí eu queria pensar com você. Hoje, é 8 de setembro, né? Qual a sua maior ansiedade? Pensa aí, eu não vou perguntar, hein? Qual a sua maior ansiedade? Isso já foi retratado em vários contos, sabe? Sabe o gênio da lâmpada? Aparece, sopra aí, o gênio aparece e diz, faça 3 pedidos, não é? Irmãos, sabe o que o autor lá está falando? Revele 3 ansiedades. É isso que ele está falando. Revele 3 desejos no seu coração. Então eu vou brincar com você de novo. Imagine que você esfregue a lâmpada e aparecesse o gênio e dissesse, me faça 3 pedidos. Vamos fazer uma brincadeira? Não me conta. Quais seriam os 3 pedidos que você faria para o gênio, hein? Não, pensa aí. Cuidado, hein? Tem que tomar cuidado até na hora de pedir, hein? Eu vi um negócio muito interessante na internet. Aparece o gênio e o homem fala assim, olha, eu quero passar o resto da minha vida nos braços de uma mulher rica. Ele vira um poodle, um cachorrinho. Vai passar o resto da vida lá no braço de uma mulher rica. Então, cuidado com o seu pedido aí. Cuidado. Só tome cuidado com o pedido. Mas pensa, quais seriam os 3? Quando você pensa, é isso que os autores de fábulas, de histórias infantis fazem. Quando você faz os 3 desejos, você está revelando as 3 ansiedades do seu coração. E aí, nós precisamos de, ainda nesse texto, voltar no verso 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. As 3 coisas, talvez você tenha pensado em uma, em 2, mas é isso que o seu coração está cheio. Se isso for uma coisa ligada à vida eterna, tá bom. Quando chega nessa idade, 63, não que você fala, quer morrer? Não. Mas o que você quer? Fala, eu quero encontrar com Cristo. E se Cristo não é o gênio, aí não vai ser o gênio, né? Qual o seu desejo? Que ele venha na minha geração. Desejo é que eu veja Cristo. De verdade, esse é o meu desejo, quero ver. Ver igual, como é que se fala? Jó falou, meus olhos hão de ver, é isso que eu quero. Então, cuidado. Onde está o seu desejo? Gênio, quais os 3 pedidos? Qual a sua ansiedade? E eu vou mudar para a palavra que eu comecei. Qual o seu foco? Qual é o seu foco? Aí nós vamos para Mateus capítulo 6, voltando aqui. No verso 32 ainda, ele diz, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Quem são os gentios? Vamos colocar aqui, Jesus está falando, claro, num contexto de judaísmo, né? Os gentios são os outros povos, e aqui ele está falando de hipócritas, de pessoas do mundo. O que as pessoas querem? Carro novo, material novo, casa. Irmãos, cuidado. As coisas que os povos querem, talvez não sirva para você. Não sirva. Volta no seu foco. Volta no seu foco. Por que você precisa daquilo que o outro falou que você precisa? Não precisa. Tem coisa que você não precisa. Ter personalidade. Eu simplesmente não preciso. É só isso. Puxa. Você não quer ter um carro novo? Eu não preciso. Tá bom, deixa ele aparecer. Vou até exagerar aqui, hein? Vou exagerar aqui. Precisa de casar? Na verdade, não precisa tanto que consegue sobreviver sem casar. Talvez uma oração boa do gênio lá, da minha ansiedade seria, Senhor, se eu tiver que casar, que ponha um homem e uma mulher de Deus na minha vida. Porque senão vai ser uma frustração o seu desejo. A sua ansiedade vai ser pior. Então, não, olha, pensa só, não deseja o que as pessoas querem. Veja os artistas aí, os milionários. Eles desejam tantas coisas e os casamentos não duram e eles são infelizes. Alguns até são presos. Mesmo vestindo uma roupa de 30 mil, vai para a cadeia do mesmo jeito. Democrático. Se arrumou toda, vai para a cadeia. É assim que funciona. Porque, irmãos,
não deseja essas coisas. Por quê? Aí Jesus vem para o foco. Qual é o foco para parar o TDAH? E vamos ser focados. Verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E aí, irmãos, nós temos que pensar no que a gente quer. Eu vou te falar o que a gente quer. A gente não quer bens. A gente não quer dinheiro. É mentira. É uma mentira, você não quer. Pensa bem, você não quer. É igual a criança. Mãe, eu quero comer doce. Não, você não quer doce. Você quer salada e fruta. Por quê? Porque o doce vai acabar com seus dentes. Você de vez em quando vai comer um doce. Não tem problema. Mas você não quer, isso não te sustenta, menino. O que você quer é o que é bom para você. Então ele fala, o que é bom para você é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E aí vem o meu gênio da lâmpada de novo, não é brincadeira. E onde eu acho isso? Aí nós vamos sair um pouquinho. E nós vamos para Romanos capítulo 3. Agora eu gostaria que você fosse comigo lá em Romanos capítulo 3. Eu tenho que buscar o reino de Deus e a sua justiça. No verso 21 de Romanos, capítulo 3, diz: mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos, ou para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Na verdade é isso que nós queremos. Eu vou te falar o que seria bom a gente desejar, hein? Seria bom você desejar, se você já é crente, se você já tem Jesus Cristo no coração, se você já achou a justiça, Senhor, que eu me foque nisso, e que eu possa ver o meu Jesus vir buscar. Se você não é crente, você devia falar, eu quero ter essa vida alegre que você tem em Cristo, e é esta vida só com Ele, porque Ele é justiça, é isso que você deveria querer. Sabe por quê? Porque todas as outras coisas, elas vão perecer. Perecer. Sabe quem fez 30 anos esses? Olha, só os velhos que vão me entender aí, vocês não vão saber o que é isso. Vamos lá, eu vou fazer 30 anos de pastorado esse ano, hein? Pastor, em 94, o celular que todo mundo, se tivesse um gênio, queria, chamava BlackBerry. Aquele era o negócio. Pega uma foto, procura BlackBerry aí. Ele realmente é um BlackBerry, parece uma amora. É um monte de coisinha feia, preta, assim, ó, que você apertar uma luta. Mas aquilo era, sabe, acabou, agora não é mais. Agora não é mais. Não era. Puxa vida. Quando surgiu alguns carros, né? O Corcel, que carro, era o carro, Passat, todo mundo queria aquele carro. Ninguém quer mais, só quer o alemão, né? Esse Passat não quer mais. Irmãos, passa, tudo vai passar neste mundo, como Davi falou, a minha vida é frágil, só vai ficar o reino de Deus e a justiça, é isso que vai ficar, o resto vai passar, porque quando você morrer, e não fique chateado, mas eu vou te dar um aviso, você vai morrer, tem jeito, Gênesis capítulo 5 é ótimo. E viveu Matusalém e morreu. E viveu não sei quem 700 anos e morreu. Pastor, lá tem gente que vive muito. Não, lá tem gente que morre. A palavra morreu é a que mais tem em Gênesis 5. Todo mundo ali morreu. Eu falei, mas que coisa! Só tem um que eu gostaria de ler lá, que é o Enoque, né? Que ele fala, só ele, o resto, todo mundo morreu.
Não, vai morrer também. Então o desejo é o reino de Deus, e o reino de Deus está em Jesus Cristo. Se você não tem Jesus, hoje é o dia de você estar lá. Foca, é isso, você aceita Jesus, e a vida muda. A vida muda, porque você muda o seu foco. Agora é por isso que Paulo diz, olha, para mim agora a minha vida é Cristo. Por que que a vida é Cristo? O que aconteceu com o apóstolo Paulo? Ele falou, o resto tudo virou lixo. Agora só importa Cristo. O que Paulo fez? Olha, cadê os psicólogos aqui, ó? Ele pegou no foco. É só o que me importa é isso agora. E daí ele está feliz. E daí a morte para ele, ele fala, vai ser uma libação, é a água, o óleo derramado sobre o sacrifício. Eu estou feliz em encontrar com Deus. E ele diz, é muito melhor. É isso. E quando você pensar nas coisas deste mundo, volta, e vamos terminar de novo lá, em Mateus 6, vamos terminar lá em Mateus 6. E aí vai no último versículo desse capítulo. Depois que ele fala que você vai procurar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas, aí você vai ficar tranquilo, a sua ansiedade vai passar, e você não vai mais se inquietar. Por quê? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Você notou uma coisa? Você vai saber a resposta. Vou fazer igual o pastor Neide perguntar, mas você sabe a resposta. Quando eu falo, o dia do Senhor chama-se amanhã, tá certo? Como é que é o dia do Senhor? Hoje. Porque quando você tem Cristo, aí o dia de amanhã não importa mais. Deixa amanhã lá. O dia do Senhor é hoje. Então eu peço para você que reflita no seu foco. Entregue-se a Cristo hoje. Se você está longe dos caminhos do Senhor, pega o foco de novo. De vez em quando a gente sai do foco. É assim mesmo, irmãos. Você não estava lendo já? Eu, várias vezes. Não é porque eu estou velho não, hein? Estou lendo, daqui a pouquinho tem que voltar. Porque não lembro mais do que eu li. Não é assim? Irmãos, claro que é. Até vocês jovens, quantas vezes eu não estou assistindo algum filme lá, você viu? Não vi. Mas como que você perdeu? Você está olhando para lá, mas perdi. Olhando para a tela, não me conformo, perde. Porque nós somos... você está rindo que deve fazer também, né? Novinho aí, ó. Novinho aqui, tem um rapazinho aqui. Está rindo porque deve ter perdido um monte de filme já. A gente perde, irmãos, perde o foco. É normal. O que a gente tem que fazer? Volta. Século 21, volta o filme, assiste de novo. É streaming agora. Está no cinema, assiste de novo. Você nem paga 2 vezes, antigamente pagava, hein? Olha, como vocês estão numa época boa. É que a gente não ia no cinema, mas sabia que entrou no cinema, quando terminava a sessão, sabe o que acontecia? O homem punha todo mundo para fora, varria, e quer assistir de novo? Compra de novo. Não ficava lá. É igual o metrô, quando você quer dar uma desperto, vai e volta, ele fala, senhores passageiros, esse trem será esvaziado. Aí você pega o ônibus cheio do mesmo jeito. É assim. Então não, você pode voltar. Mas isso é novo. Só que com Cristo, você sempre pode voltar. Sem pagar nada. Sempre. O filho pródigo foi embora e sempre a entrada dele era franqueada. Era festiva. Era de graça. Sempre. Então, se você não tem Cristo, pode vir. O dia de amanhã não importa, o dia do Senhor chama hoje. Se você está longe, não importa amanhã. É hoje. Não deixa para amanhã. Hoje é o dia. Se você já aceitou Cristo, você tem que pedir seu batismo. Ah, pastor, eu vou pedir a semana que vem. Não, hoje. Hoje. Deixa o dia de amanhã, cuidar do dia de amanhã. Hoje é o dia. 8 de setembro. Pode ser um dia que mude a sua vida. Que seja hoje. Vamos buscar o reino de Deus, a sua justiça, que está em Cristo. E vamos orar. Vou pedir que você reflita um pouco aí, pensa. Pense comigo. Como é que está a sua vida secreta com Deus? Sua oração, suas boas obras. Como é que está a sua vida secreta com Deus? Como é que estão os seus olhos? A sua cobiça?
Como é que está o teu coração? Onde está o tesouro que o teu coração tanto é atraído? Deus tem cuidado de você, mas Ele quer te dar mais. Ele quer te dar o reino. Cristo é o reino. Ele quer te dar uma vida que nada, nem a companhia de amigos, nem festas, nem qualquer prazer que você possa imaginar, nada vai substituir você estar com Cristo. Então, enquanto nós oramos, eu vou pedir que você pense. Se hoje é o dia de declarar Jesus como Salvador, que faça isso. Se hoje é o dia de você voltar, é hoje. O dia de amanhã é amanhã. Se hoje é o dia de você pedir o seu batismo, é hoje. Não deixe para amanhã. E assim, você terá uma vida menos ansiosa. Eu tenho certeza. Pai, nós te agradecemos porque um dia a nossa ansiedade, com medo da morte que tínhamos, agora o Senhor nos tirou essa ansiedade. Agora a nossa ansiedade de falhar, agora o Senhor tirou, porque sabemos que o Senhor nos corrige, o Senhor nos orienta. Agora, a nossa ansiedade do dia de amanhã está menor, porque o Senhor nos deu o dia de hoje. E hoje, há milênios, o seu Filho Jesus veio e morreu por nós. E hoje pode ser o dia de alguém encontrar-se com Jesus, que seja esse dia. Manifesta, Senhor Deus, salvação nesta noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.